No Produção por Produtividade de hoje, destaque para inseminação artificial e principalmente entendendo como essa ferramenta pode ajudar e tem ajudado aí na melhoria do rebanho brasileiro, mas a gente precisa saber se elas realmente estão sendo eficientes. É por isso que a gente convidou o Manuel Sá Filho. O Manuel é gerente de corte lá da Alta e vai contar um pouquinho para a gente sobre os protocolos de validação da Alta, que a Alta tem hoje um programa de validação aí para a inseminação artificial em tempo fixo. Seja bem-vindo, Manuel, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, nos ajudando a entender as tecnologias e como elas podem impactar nos resultados da fazenda. Queria começar te perguntando da participação hoje da inseminação artificial, né, nos protocolos aí das fazendas, como é que está essa situação hoje e principalmente a importância dela na atividade. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês no Notícias Agrícolas, falar com você, Alexandre. É sempre muito bom poder participar e poder discutir sobre o assunto. A inseminação ela tem crescido, ela retomou o crescimento no último ano e esse ano tem apresentado um crescimento importante. E quando a gente fala de inseminação, a evolução dos últimos anos mostra que a IATF, né, que seria realizar a inseminação após um protocolo de sincronização, ela já representa mais de 95% das inseminações. Então, no Brasil, e especialmente no gado de corte, quando a gente fala de inseminação, a gente está falando de IATF. Essa IATF, ela tem uma capacidade não só de levar um melhoramento genético para as fazendas e aumento da produtividade via esse melhoramento, mas um componente muito importante que é o aumento da eficiência reprodutiva dos rebanhos. Quando se usa esse protocolo de ATF, a gente consegue aumentar essa eficiência reprodutiva. E a alta, como você comentou, Alexandre, a gente tem um programa que se chama Concept Plus, que é um programa que consegue captar informações dos mais diversos estados do país, colhendo essas informações de uma equipe de mais de 460 veterinários, equipes de veterinários, que conseguem coletar e a gente ter a eficiência desses programas reprodutivos aplicados em situações e fazendas reais do nosso país. E pelo que vocês têm acompanhado, Manuel, pelo que vocês têm observado, é uma ferramenta realmente eficiente? E aonde está a eficiência aí da utilização? O que vocês têm visto em termos de transformação hoje para os rebanhos? Isso é muito interessante, porque a fazenda, quando ela aplica, ela adota essa tecnologia, ela consegue aumentar a produção, o número de quilos por bezerro produzido, ao redor aí de 20 a 30 quilos de bezerro por animal, tanto por um ajuste de melhoramento genético, como essa questão da eficiência reprodutiva, desses animais nascerem numa época mais ajustada, quando a gente pensa aí num país tropical. E quando a gente olha a evolução dos últimos anos, isso tem melhorado, a gente tem conseguido elevar os resultados e também aumentar a quantidade de fêmeas sendo submetidas a esses programas, levando uma maior produtividade. E só um dado importante: nos últimos 20 anos, o custo de se conseguir uma gestação de IATF, ele passou de uma casa de representar aí 25% do valor do bezerro, e os dados atuais, com essa valorização que nós tivemos de bezerro do último ano, chegar a patamares de 8%. Então, é uma tecnologia que traz benefício, está cada vez mais democrática para esse percentual mais barato para se conseguir uma gestação de ATF no país. Quando a gente fala de eficiência dos protocolos, o que está sendo avaliado, Manuel? O que vocês observam e principalmente
como esses critérios são importantes aí para respaldar, obviamente, o resultado. Isso é muito interessante. Nesse programa, que é o Concept Plus, nós coletamos aí mais de 18 milhões de dados de IATF. Lá nós coletamos os principais critérios são eficiência por categoria animal. Então, como está a eficiência em determinadas categorias e a gente consegue armar estratégias específicas para cada, para uma novilha, para uma vaca multípara e assim sucessivamente. Outro ponto importante é uma questão de avaliação da condição nutricional dos animais. A gente consegue coletar dados com clareza sobre qual a variação da condição dos animais em termos nutricionais, e isso nós conseguimos orientar as fazendas também nesse sentido. E um último aspecto é a respeito da fertilidade dos reprodutores. A Alta, hoje, nesse programa, consegue identificar com precisão os touros que determinam o melhor sucesso, com muita clareza e muita eficiência, e isso gera um incremento de ao redor aí de 10 a 20% do percentual do sucesso gestacional. Então, quando a gente pega manejo específico por categoria, uma orientação melhor de manejo nutricional e usar touros de maior fertilidade, a gente transfere aí para o produtor um pacote tecnológico para aumentar o sucesso da aplicação dessa tecnologia. E só entendendo a importância dessa identificação dos touros com melhores índices de fertilidade, é, ao denominar esse ranking, você está colocando para o comprador ou para a fazenda aquele touro que vai gerar o sêmen mais perfeito, digamos ali, para o que ele quer, para as características que ele deseja para a fazenda dele. Ou, ou, Isso, ou é mais focado no resultado imediato, ou aquele sêmen vai garantir a prenhez da fêmea. exato. Como é que é essa avaliação? Hoje, nesse programa, ele garante a fertilidade, então ele aumenta o sucesso reprodutivo, e aí a gente consegue produzir mais bezerros, né, daquele programa de reprodução. E o importante, quando eu comentei a respeito do volume de informações, e são mais de 260 touros que nós temos identificados dentro da bateria da Alta, por exemplo, para a gente ter isso para o mercado, uma grande variação de perfis genéticos Ah, e os legal. perfis mais encaixados para cada um dos sistemas. Então, quando a gente associa um touro de alta fertilidade e ainda com uma variação abrangente para poder encaixar nos mais diversos objetivos de cada fazenda ou necessidade de cada produtor, é aí que entra a orientação genética com uma garantia de fertilidade e o que é um sucesso aí para a gente conseguir otimizar o retorno desse investimento nessa tecnologia. Essa informação está contida ali naquela especificação que vocês disponibilizam para o mercado. Então, por exemplo, é Exato. um touro fértil, mas que pode agregar aí precocidade, pode agregar carcaça, uma conformação de carcaça mais apropriada para aquela realidade da fazenda, enfim, com as características já que cada comprador precisa. Exatamente. Nós temos esse selo, que é o selo de fertilidade, que é o Concept Plus, e existem as provas, né? As provas de avaliação genética, expressadas em diferença da progênie, nas DEPs, e o produtor, orientado pelo time de especialistas, consegue encontrar o touro de maior desempenho, né? Seja com fertilidade, precocidade sexual, precocidade de acabamento, encontrando as melhores características genéticas e aliando uma segurança reprodutiva para dentro do programa de IATF, que, como eu comentei, representa 95% dos programas de inseminação no Brasil. Muito bom.
Show de informação, Manuel. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E, claro, a gente vai voltar falando de novos assuntos ou até aprofundando mais nessa questão da inseminação artificial hoje para a pecuária brasileira, que é realmente uma ferramenta de mudança aí do perfil da pecuária. Volte sempre, Manuel. Agradeço, um grande abraço a todos.